E se durante uma viagem em família, todo mundo virasse alvo de um animal extremamente perigoso e forte, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma família sendo atormentada e tentando sobreviver a um javali gigante e sanguinário. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o javali mutante em Fera Selvagem. Esses jovens vão aprender da pior forma que acampar em um local proibido sempre vai ser uma má ideia. Começamos vendo um casal fazendo uma viagem de carro. O problema é que conforme o tempo vai passando e a noite vai caindo, o próprio motorista vai perdendo as energias, ficando com sono e não prestando atenção na estrada. Por conta disso, no momento em que o coelho atravessa a estrada do nada, o cara vira com tudo o volante pro lado e perde o controle do veículo. Por sorte, nada demais acontece e o cara consegue parar sem maiores problemas, tirando o fato de que a esposa dele acordou por conta do movimento brusco. Só que enquanto os dois estão conversando a respeito do coelho que quase os fez ir de base, um bando de javalis aparece correndo pra longe, como se estivessem fugindo de algo. E isso deixa o casal bem confuso e os faz questionar porque os javalis estão correndo desse jeito, sendo que o cara até suspeita que algo possa ter assustado os animais. E como eles começam a escutar alguns rosnados estranhos vindos da floresta, ele decide que é melhor sair dali o mais rápido possível. Porém, antes que ele consiga sair com o carro, uma criatura gigante aparece da escuridão e se joga contra o veículo. No dia seguinte, vemos o Blue e o Ken conversando sobre um homem que está quase sendo expulso de casa pelo banco, porque ele não está conseguindo pagar as contas, e isso os deixa indignados. Afinal, a região está passando por uma seca terrível que torna o trabalho deles muito complicado. Além disso, um dos trabalhadores fala que não está conseguindo beber ultimamente, pois está tendo que trabalhar constantemente, porque alguma coisa está derrubando as cercas da fazenda do velho Patterson. Durante essa conversa, o velho Bob passa dirigindo como um louco pela estrada, xingando alguns jovens. E vendo isso, o Ken explica que a fazenda do Bob também está sendo alvo de alguma criatura, que além de destruir as cercas, está finalizando as ovelhas. No entanto, o Ben fala que o próprio Bob deve estar comendo as ovelhas e se esquecendo por conta da cachaça, algo que o Ken não duvida nem um pouco, já que aparentemente o Bob foi diagnosticado com demência, mas como eles têm coisas a fazer, os dois se separam para ir trabalhar. Após isso, nós vemos uma família viajando de carro e falando sobre coisas que sinceramente parecem um pouco surreais. Afinal, os jovens estão falando bem abertamente sobre relaxadas veiculares, isso tudo na frente da mãe e padrasto da garota. E olha, essa mãe aí tem bastante paciência por ver o Rob, que é o namorado da garota, falando da filha dela desse jeito. E como já estão em viagem há muito tempo, o Bruce sugere que eles parem para comer alguma coisa, algo com que todos os outros concordam. E como é um babaca, o Robert decide ir o resto do caminho todo zoando o Bart, falando sobre como o garoto é virgem e sozinho. Pelo menos a Deb não aceita ver o filho sendo humilhado e dá um puxão de orelha no idiota. Algum tempo depois, o Ken e a filha dele, a Sasha, veem a família da Deb estacionando do outro lado da rua e parecem reconhecê-la. O estranho é que o velho safado se anima bastante ao ver a traseira da ela, que claramente é muito nova pra ele, tanto que a própria filha diz pra ele parar de ser pervertido. Porém, o cara não se importa com isso, fala que o guerreiro pode continuar lutando enquanto puder levantar a espada, e continua observando os dois jovens se agarrando bastante do lado de fora. E quando eu digo bastante, eu quero dizer muito mesmo, pois isso até chega a incomodar um senhor chamado Ernie, que manda eles irem para um quarto. Em resposta a isso, o Robert fala que também gostaria de ir para um quarto com a ela, e se aproxima do velho, que pergunta se ele tem um cigarrinho para dar para ele, mas como não tem nenhum e quer impressionar a namorada, o babaca decide dar 20 doletas pro Ernie. Só que logo após ele fazer isso, outro homem aparece, joga um maço de cigarros pro Ernie e os dois vão embora de carro. Aí, como o Robert está sem entender nada, os dois irmãos dão risada e revelam que o Ernie é dono de uma empresa de perfuração e provavelmente é o homem mais rico da cidade, ou seja, o idiota apenas perdeu 20 pratas. Ao mesmo tempo, a Sasha pergunta se o pai dela vai apenas ficar olhando os jovens ou se vai lá dar um jeito naquela família, seja lá o que isso signifique. E em resposta, o cara fala que na verdade, os dois realmente reconhecem aquela turma, afinal a Deb é a irmã do Bernie, e a ela e o Bart são os filhos dela. Já os dois caras, um deles é claramente o namorado da jovem, e o outro deve ser o novo marido da Deb, visto que ela terminou com o antigo que era pai das crianças. E ouvindo isso, a Sasha fala que eles devem ter vindo para a cidade para ajudar o Bernie a cuidar da fazenda, e aí o Ken fica surpreso da mulher saber sobre a fazenda, mas a Sasha fala que por ter um pub, ela sabe da vida de todo mundo, o que sinceramente faz muito sentido. Em seguida, a família pega a estrada novamente, e enquanto estão passando por uma área bem aberta de campo, um motoqueiro idiota de trilha age como se fosse o dono do mundo, e cruza bem na frente do carro deles. Por sorte, o Bruce consegue frear antes de acertar o idiota. Depois disso, eles finalmente chegam à fazenda do Bernie, onde o cara está ocupado, brincando e fazendo carinho nas ovelhas, e percebendo que a família chegou para ajudá-lo, ele se apressa para receber os recém-chegados, e dá um belo abraço na Deb, na Ella e no Bart, que de fato são seus familiares de sangue. Já o Robert fica bem impressionado ao ver o tamanho do Bernie, tanto em altura quanto em músculos, porque o cara parece um verdadeiro monstro, e ao ficar sabendo que o Robert é o namorado da Ella,
O Bernie dá um aperto de mão que quase quebra a mão do cara, e ainda deixa claro que pode esmagar o crânio dele apenas com as mãos, caso o idiota faça algo ruim pra sua sobrinha. No entanto, ele fala que é só uma brincadeira, e cumprimenta o Bruce logo em seguida. Aí, assim que o Bernie entra em casa com os outros, o Bruce avisa que além de ser um cara forte e legal, o Bernie também pode ser malvado quando quer, e que por isso, o jovem não deve mexer com ele. Ok, pra começar, vamos falar do pessoal que foi atacado no carro. Geralmente, quando você precisa dirigir à noite, é sempre bom parar se estiver cansado, né? Isso é bem óbvio, mas uma tática que eu já usei muitas vezes é escutar música enquanto dirige, e se precisar você pode cantar, ou pelo menos seguir o ritmo mentalmente. E confiem em mim quando eu falo isso, galera. Eu já dirigi por 24 horas seguidas, num bate-volta de 1.500 km. Eu não recomendo que vocês façam isso, pois na época eu tomei uns 2 litros de energético também, e passei bem mal depois. E nem pensem que foi para ver web namorada, isso aí não funciona. Se você tem uma, provavelmente é um cara do outro lado da tela, te enganando para receber um pix. Essa viagem aí foi para minha avó cumprir uma promessa. Mas enfim, voltando à conversa, escutar uma música pode te ajudar a tirar o sono e o cansaço, mas nada substitui um descanso de verdade. E então o melhor era parar e descansar, de preferência em um lugar com civilização, tipo numa pousada. Dormir no acostamento é bem arriscado, isso deve ser feito em casos extremos, pois a gente mora no Brasil, né? Se você parar num lugar isolado assim, não vai ter um javali gigante para te finalizar, e sim 2 caras numa moto. E falando do javali, geralmente na natureza, se os predadores ou animais agressivos como os javalis estão fugindo em pânico, pode ter certeza de que um predador maior chegou, ou seja, um animal que bota medo, até mesmo em um bando de javalis agressivos que apareceu pela região. E eu não sei vocês, mas no momento em que o casal viu isso, eles deviam ter ligado os pontos e fugido dali na mesma hora. Afinal, não tinha como saber que tipo de criatura estava pelas redondezas, até porque não existe nada que realmente possa fazer um bando de javalis fugir com tanta pressa dessa forma. A verdade é que um bando de dingos até conseguiria botar medo nos javalis, porém eles precisariam ser muitos e eles atacariam principalmente os filhotes do grupo. O crocodilo de água salgada também poderia botar medo em um bando de javalis, mas isso aconteceria às margens da água. E por último, o ser humano. No entanto, isso seria feito com carros, helicópteros e etc. O que claramente não é o caso aqui. E como essas 3 opções estão fora de questão, só resta pensar que algo desconhecido está assustando esses javalis. E com certeza seria bom pro casal continuar sem saber quem ou o que é responsável por isso. Agora, falando sobre a outra família, como é que alguém consegue aturar uma pessoa como o Robert? Esse idiota realmente está humilhando o irmão da namorada dele e falando na frente de todo mundo sobre as coisas íntimas que os dois costumam fazer. O que mais me impressiona nisso tudo é que ainda tenham convidado alguém tão babaca pra ir até a fazenda. Aliás, o tio Bernie é um cara que tem 2,11 metros de altura, por isso eu tenho que falar que a melhor escolha pra essa família é ficar perto dele durante o ataque de um javali gigante, pois ele poderia servir como tanque do grupo, ou quem sabe, conseguir algum tempo para que os outros possam fugir, porque se tem alguém que vai peitar o javali, vai ser esse cara aí, né? Fora isso, os locais, principalmente esses velhos, deveriam lidar com a situação das cercas com mais cuidado, pois os predadores normais, como javalis e dingos, passariam por debaixo do arame, em vez de destruir toda a cerca. Para fazer algo assim, o animal ou a coisa precisa ser muito grande, pesada e ter uma força de impacto enorme, e dependendo do jeito que a cerca está sendo quebrada, isso pode ser obra de canguru também. E é interessante mencionar que mesmo que esse javali gigante não exista, os javalis normais da Austrália também são um perigo para os humanos, caso uma pessoa vire um alvo. Isso porque esses animais podem chegar a pesar 200 quilos, e têm presas extremamente poderosas, praticamente navalhas naturais, que podem acabar com um humano em segundos. E geralmente esses bichos não morrem em um só disparo, pois eles têm uma camada grossa de gordura, que simplesmente funciona como um colete balístico, e às vezes essa parede de gordura segura os tiros, e permite que o bicho continue avançando para cima ou fuja. E para derrubar um javali adulto, é preciso de um calibre grosso, lá ele, ou acertar a cabeça. Então, boa sorte mirando em 200 kg de fúria que vem correndo na sua direção. Ah, e só pra deixar claro, gente se pegando daquele jeito em público é feio demais, não importa quem seja. Assim que anoitece, um fazendeiro está de boa bebendo do lado de fora da casa, quando percebe que o cachorro dele nem tocou na comida ou na água. Por isso, ele grita dizendo que é melhor o cachorro não estar fazendo filhotes por aí, e continua bebendo uma cervejinha. Só que de repente, ele escuta o cachorro latindo desesperado, e grita chamando por ele. Mas como não recebe nenhum latido de volta, ou vê o animal voltando pra casa, o cara decide ir para dentro da floresta atrás do melhor amigo. O problema é que ao chegar ao fim da propriedade, bem no limite da cerca, ele vê algo muito grande destroçando o pobre cachorro. Porém, o homem não consegue saber o que é por conta da escuridão. E como é perigoso, ele apenas grita e chama o animal. No entanto, o problema é que o cachorro não consegue escapar do monstro e é finalizado brutalmente. E pra piorar ainda mais, essa criatura gigante acaba puxando o arame farpado, fazendo o arame se enroscar na perna do fazendeiro. O cara até tenta desenroscar o arame da perna, só que ao perceber que isso não seria possível, ele tenta se arrastar de volta pra casa, levando o arame e a cerca junto. Mas pro azar dele, o javali gigante não tinha planos de deixá-lo escapar. Por
isso, o animal vai com bastante calma pra cima do fazendeiro, dá uma cheirada no cangote dele e depois o arrasta com tudo pra escuridão. No dia seguinte, enquanto Ken está arrumando algumas cercas, o Blue chama ele no rádio e se oferece para dar uma mãozinha nesse trabalho, pois sente que está ficando muito preguiçoso ultimamente. E sabendo disso, o Ken diz pro amigo trazer algumas cervejas pra eles beberem nesse calor infernal e avisar a Sasha que ele só voltará na manhã seguinte. O bizarro é que logo após terminarem a conversa, o Ken escuta um rugido extremamente alto e assustador vindo do meio das árvores, o que faz ele acelerar para pegar os materiais e ir trabalhar. Paralelo a isso, a Sasha está atendendo os clientes no bar, quando o Blue chega ali para pegar as cervejas, mas como já está acostumada com isso, a mulher envia junto alguns sanduíches para garantir que o pai não fique o dia todo sem comer nada, e como é de costume, ela anota todas as compras na conta do velho. Mais tarde, ao anoitecer, vemos um casal acampando no meio da floresta, e como o cara quer dar uma relaxada ali mesmo dentro da barraca, a garota manda ele pegar uma bebidinha para entrar no clima, e confirmar que os amigos deles não estão do lado de fora, para que só então os dois possam relaxar. E como o coitado tá bem animadinho, ele não pensa duas vezes antes de sair da barraca para fazer o que foi pedido. Ao mesmo tempo, o Ken e o Blue estão no meio do mato, bebendo e conversando sobre o passado. Mas de repente, o Ken olha um pouco mais longe e vê algo entre as árvores. Então ele usa a mira do rifle para enxergar melhor e descobre que a luz vem de um acampamento. Então ele conversa rapidinho com o Blue, menciona que essas pessoas não devem ter permissão para acampar ali e sugere que eles deem uma passada lá para ver o que estão fazendo. O Blue acaba sendo contra isso, afinal eles estão quietinhos perto da fogueira e vão ter que caminhar muito para chegar nas barracas. Só que o Ken deixa claro que vai até lá e enche o saco do amigo várias vezes, até o coitado aceitar ir com ele. Em paralelo, a jovem está deitada na barraca esperando pelo namorado, quando do nada ela escuta alguns roncos estranhos vindo do lado de fora. No começo ela pensa que é uma brincadeira do parceiro e chama por ele, só que além do cara não responder, os barulhos de ronco ficam ainda mais fortes e ela ainda começa a ouvir batidas para lá e para cá, como se algo pesado estivesse sendo jogado de um lado pro outro. Para piorar ainda mais, no momento em que a coitada já está completamente desesperada, o corpo todo ferido e ensanguentado do cara é jogado para dentro da barraca, e aí o javali começa a tentar morder a pobre garota. Ela até se esquiva algumas vezes e empurra o focinho do animal gigante. O problema é que as coisas não dão muito certo e o braço dela acaba sendo devorado. Após isso, as coisas ficam ainda mais feias e a coitada acaba sendo pega pela criatura. Ao mesmo tempo, os dois velhos param para descansar no meio do caminho, beber um pouco e conversar como estão acabados por conta da idade. O mais doido é que logo depois deles voltarem a andar para chegar na barraca, os dois escutam alguns gritos e o Ken usa a arma novamente para ver mais longe. Dessa forma, ele vê o javali gigante fazendo uma boquinha e passa a arma para o Blue, para ver se o cara também enxerga esse javali, ou se é coisa da cabeça dele. Aí, assim que o Blue se assusta, dizendo que aquele javali é um monstro, o Ken manda o amigo atirar na criatura, pois ele tá muito bêbado para fazer isso. O problema é que o Blue acaba errando o tiro e afastando todos os javalis, incluindo o grandão. Vendo isso, o Blue fala que eles precisam ir embora o mais rápido possível, só que o Ken mostra que é muito altruísta e também idiota, já que ele insiste para que eles passem no acampamento e verifiquem se tem alguém precisando de ajuda. O Blue até fala que isso não faz sentido e qualquer um que estivesse lá já foi de base, porém o Ken insiste em verificar e os dois acabam indo juntos. Chegando lá, eles encontram os corpos totalmente destruídos e ficam completamente em choque ao verem que os mortos são apenas alguns jovens, mas o Ken ainda se recusa a ir embora, pois afinal tem duas barracas ali e provavelmente os outros jovens fugiram quando o porcão atacou, e como o idiota do Ken esqueceu de carregar a arma antes de sair, eles estão sem munição para enfrentar o animal caso ele volte. Por isso, o velho diz pro Blue voltar para a caminhonete e pegar os carregadores, enquanto que ele vai ficar por ali e procurar por sobreviventes. Mas o Blue não aceita essa ideia, porque não quer deixar o amigo sozinho e nem ir sozinho até a caminhonete. E para evitar que percam muito tempo, o Ken deixa claro que vão ser alvos fáceis se não tiverem munição e que não vai ir embora sem antes procurar por sobreviventes. E como sabe que o amigo é muito cabeça dura, o Blue acaba concordando em voltar correndo até a caminhonete para recarregar a arma, sendo que antes de sair, ele diz pro amigo que se encontrar um carro por ali, é para entrar nele e ir encontrá-lo. Só que além de mandar correr o mais rápido possível, o Ken também avisa pro amigo pegar um pedaço de madeira bem grande, para caso precise se proteger. Com isso em mente, o Blue pega o rumo e refaz o caminho de volta para a caminhonete. O problema é que logo após o cara encontrar uma madeira para se defender, ele começa a escutar barulhos de passos muito pesados em volta dele. O coitado até grita perguntando se é um dos jovens que fugiu durante o ataque do javali gigante. No entanto, ninguém responde o cara, e ele entende que está sendo caçado pelo porcão. Por isso, ele corre tentando encontrar o animal, e fica desnorteado ouvindo a criatura em todo lugar. Isso até que o javali aparece do nada na frente dele, e o coitado decide desafiar o animal, torcendo para que isso o espante. O problema é que a criatura não se importa nem um pouco com a madeira que o Blue está segurando, e o ataca com tudo, acabando com o coitado em uma mordida. O Ken até escuta um pouco do barulho, porém ele não percebe que é o Blue gritando enquanto é devorado, e apenas continua vasculhando os restos do acampamento, o que
dá algum resultado, já que ele encontra uma faca de caça e um documento de um tal de Matthew, que ele checa para ver se é o jovem devorado, porém não era. Bom, o fazendeiro que saiu atrás do cachorro simplesmente cometeu todos os erros possíveis, né, pessoal? O cara foi no escuro investigar barulhos, sem uma lanterna ou uma arma. Isso é o mínimo a se fazer quando você mora num lugar isolado assim, já que animais selvagens ou intrusos podem aparecer na sua fazenda a qualquer momento, e é bom estar preparado para lidar com isso. E quando o cachorro não voltou quando ele chamou, ficou claro que algo errado estava acontecendo. Por isso ele deveria ter ficado mais em alerta ainda, principalmente cuidando onde pisa, pois existem muitas cobras peçonhentas na Austrália, e o cachorro poderia ter sido picado por uma, e com certeza você não vai querer ter esse azar também. E levando em conta que esse cara não sentiu que tinha praticamente chutado o arame antes, provavelmente ele iria pisar numa cobra. Depois de ficar enroscado, sinceramente o jeito mais fácil do cara escapar era tirando as calças e correndo, pois ele perderia muito tempo tentando tirar o arame. Mas do jeito que esse cara era lerdo, provavelmente nem isso ele faria. Afinal, ele viu algo atacando o cachorro dele e só ficou gritando de longe para soltar. Além disso, quando um bando de jovens decide acampar no meio do mato, em um local proibido e isolado, nós já sabemos que não vai acabar bem, né? Mesmo sem o ataque de um javali do tamanho de uma Kombi, a situação ainda poderia ser bem ruim, pois esses lugares podem ter cobras altamente venenosas, como a taipan do interior ou a cobra marrom. Isso sem contar as aranhas, os crocodilos se você estiver perto da água, e os dingos, que podem até atacar os humanos se estiverem em grupo, e os cangurus, que podem atacar se sentirem acuados, e você não vai querer sair na mão com um bicho desses aqui. Olha os músculos e as garras desse animal. Agora falando sobre o Ken e o Blue, eles tiveram muita sorte em conseguir ver o javali antes que fossem vistos, e por conta disso, a melhor ação seria voltar imediatamente para a caminhonete e pedir ajuda, contando que um animal atacou um acampamento e muitas pessoas foram feridas. Esse tiro de longa distância foi uma aposta total, que não traria muitos benefícios, pois vezes que o tiro acertasse no corpo, ainda assim, seria complicado finalizar um javali gigante, que deve ter mais de 1 tonelada, e ter aquela parede de gordura bem resistente. As melhores armas para essa situação, no caso de enfrentar um javali gigante, seria uma Winchester 70, de calibre 375 AJ-8, ou uma arma .308. A .308 seria algo mais arriscado, já que o seu poder de penetração não é tão alto. No entanto, a .375 já seria muito mais capaz de causar danos significativos e finalizar o javali, e apesar de ser um pouco mais complicado conseguir a .375, ainda assim ela é permitida na Austrália, e os caçadores conseguem pegar uma arma desse calibre caso tenham paciência e as qualificações necessárias. Já o rifle dos velhos me parece ter uma munição .22 LR, talvez seja um CZ455, e pra você que acha que tamanho não faz diferença, nesse caso aqui faz. Aqui tem uma foto do calibre 22 e do 308, e esse aqui é o 375. É claro que se eles acertarem os disparos, principalmente na cabeça, até o calibre 22 resolve, mas os velhos estão bêbados, né? Só que além do tiro de aviso, ir verificar o acampamento também foi uma decisão muito estúpida, pois assim eles se aproximam ainda mais da área de caça do javali gigante e se afastam da caminhonete, que provavelmente é a única saída desse local extremamente perigoso. Por isso, depois de checar o acampamento, o ideal era eles voltarem juntos, já que se separar foi a decisão mais idiota que eles poderiam tomar, de preferência com tochas improvisadas na mão, para afastar o javali, já que animais selvagens geralmente têm medo de fogo, se bem que esse aqui não me parece ter muito medo, afinal ele atacou a barraca sem dó com uma fogueira do lado. Enquanto tudo isso está acontecendo, vemos o Matthew voltando pro acampamento junto com a namorada Sheridan, só que no meio do caminho, ele resolve parar para contar a história do Yara Mahaihu, um pequeno vampiro ruivo parecido com um demônio, e aliás, mesmo sendo um vampiro, ele não tem presas e se move como um macaco pelas selvas, e observa as vítimas até finalmente atacar, chupar o sangue e devorar cada uma delas como se fosse uma cobra, e após descansar, ele regurgita o que comeu e dá à luz a um filho. Isso aí daria um bom filme, né? Com certeza ia aparecer aqui no canal. A questão é que de repente, o Matthew escuta algo nas redondezas e pede pra Sheridan ficar quieta um pouco, além de também pedir a lanterna, mas como a jovem não leva isso a sério e continua falando sobre como essa teoria é nojenta, ele pega a lanterna com a namorada e pergunta se o Ryan está ali, e apesar do cara estar claramente bem preocupado, ela continua achando que é brincadeira, e fala que a história que ele contou sobre o vampiro não faz sentido nenhum. Só que o Matthew não dá muita atenção a ela, explica que essa é uma lenda aborígene e fala que agora eles precisam realmente ficar em silêncio, tanto que ele fica agressivo e até manda ela calar a boca. Mas vendo a cagada que fez, ele se desculpa rapidamente e fala que vai desligar a lanterna, só que ao ligar novamente, ele vê que a pobre da Sheridan tinha sido empalada pelas presas do javali. O Matthew até grita por ajuda, porém ele percebe rapidamente que a mulher não pode mais ser salva e sai correndo pro meio das árvores. Só que não, porque por algum motivo, o idiota fica parado esperando para ser finalizado. Alguns minutos depois, o Ken está andando pela floresta quando de repente encontra o cadáver do Matthew. Além disso, ele também vê a Sheridan deitada de bruços e descobre que de alguma forma inexplicável,
a jovem ainda está viva. Por isso, ele a ajuda a se arrumar e tenta acalmar a garota para que ela consiga se manter viva por mais tempo. O problema é que nesse momento, ele escuta o javali gigante se aproximando e fala que ela precisa ficar bem quietinha e esperar enquanto ele atrai o animal para longe. Por isso, ele coloca o casaco em cima da jovem e começa a gritar pro javali, chamando a atenção da criatura. Isso dá certo, e o Ken corre pro meio da floresta, fugindo do monstro e o levando o mais longe possível da Sheridan. Então ele aproveita a escuridão e volta pra onde tinha deixado a sobrevivente. O triste é que ao chegar lá, ele descobre que infelizmente a Sheridan ficou quieta demais e bateu as botas. Porém, a situação piora ainda mais, pois enquanto o Ken está lamentando a morte da garota, o javali corre pra cima dele como se fosse um caminhão e atropela o velho, fazendo ele colidir com tudo contra uma árvore. Aí, sabendo que não tem mais como fugir desse momento, o Ken pega a faca de caça, fala que está indo encontrar a esposa morta e chama o javali para um x1, o que faz o animal gigante se jogar contra ele, pronto para fazer um lanchinho. No dia seguinte, o Bruce aproveita que toda a família está reunida na mesa e pergunta pro Bernie quais são os planos pro dia. Então o cara fala que eles podem ir nadar no rio e fazer um piquenique, algo que todos gostam bastante. E como estão indo pro meio do mato, o Bart pede pro tio levar algumas armas, mas como sabe que a irmã não gosta muito disso, o Bernie pergunta o que ela acha. Em resposta, a Debbie obviamente fala que não gosta de armas e diz pra ele não levar nenhuma. No entanto, o Bruce e os outros falam que seria bom levar pelo menos uma pra autodefesa, e o Robert até aproveita para tentar se gabar, dizendo que pode acertar uma bala a 25 metros de distância. Assim que escuta isso, o Bart não perde a oportunidade de zombar do idiota, falando que ele não conseguiu nem ganhar o joguinho de tiro do parque em que ele precisava acertar alguns patos para ganhar um ursinho. E aí, pra defender o namorado, aí ela fala que mesmo errando naquele jogo roubado, o cara continuou tentando ganhar pra ela. Só que o babaca nega que tenha feito isso para agradar a namorada e explica que só queria provar que o jogo era roubado, o que não é muito romântico. Nessa hora, o Bruce pergunta como é que eles vão pra esse passeio, e o Bernie explica que vai ser no Troop, o que deixa o Bruce confuso, já que ele não faz ideia do que seja. Por isso, todo mundo dá risada da cara dele, e as garotas saem para colocar um biquíni, e os caras vão arrumar as coisas no Troop, sendo que no finalzinho, a Debbie deixa o Bernie levar uma arma pra viagem. Paralelo a isso, a Sasha está trabalhando normalmente, quando de repente, um otário assediador decide que é uma boa ideia bater na bunda dela, e dizer que ela parece o tipo de garota que gosta de apanhar. Isso obviamente deixa a mulher irritada pra caramba, e ela deixa claro que na próxima vez vai arrancar o braço dele e enfiar lá onde o sol não bate. Mas o imbecil claramente não leva isso a sério, e fala que vai dar uma chance grátis pra deixar a Sasha bater nele. Só que na hora em que a mulher aceita a proposta e engata a porrada no maluco, o idiota fica putinho e começa a xingá-la. No entanto, o Bernie chega bem nessa hora, e ao ouvir os xingamentos, ele bate a cabeça do babaca na mesa e o manda mostrar respeito com a Sasha. Depois disso, ele leva o otário desmaiado pro lado de fora e o deixa de exemplo para qualquer um que queira se engraçar. O Robert vê tudo isso do carro e entende porque não pode deixar o Bernie de mau humor. Em seguida, o Bernie volta para dentro do bar e pega alguns refrigerantes, doces, rosquinhas e gelo para aproveitarem enquanto curtem na beira do rio. E ao saber que eles estão indo para a mesma fazenda que o Ken está trabalhando, a Sasha pergunta se o Bernie pode dizer pro pai dela dar notícias caso eles cruzem o caminho. Afinal, o cara não aparece há um bom tempo. E o Bernie, obviamente, aceita fazer isso. Mais tarde, o Bernie e o Bart aproveitam que estão na água para brincar um pouco de lutinha. Afinal, se fosse fora d'água, o pobre do Bart seria destruído, levando em conta a forma que ele é jogado pra lá e pra cá como se fosse um boneco. Só que de repente, o Bernie sai da água e avisa a irmã e ao Bruce que ele vai precisar sair um pouco para procurar pelo Blue e pelo Ken, já que os dois não aparecem desde ontem, e a Sasha está preocupada. E como não vai ser uma viagem demorada, o grandão fala pro Bruce que é ele quem vai precisar proteger a família enquanto isso. Então ele pega o Troop e vai até o local em que o Ken está consertando as cercas. O problema é que no meio do caminho até lá, enquanto o Bernie está cantando algumas músicas, ao melhor estilo Latrell, o javali aparece do nada e acerta a lateral do carro do cara, fazendo ele tombar na hora. Só que alguns segundos depois, quando o Bernie recupera a consciência, ele não vê nada pelas redondezas e decide ir atrás do que fez ele capotar. Porém, antes disso, ele pega a faca e a arma para garantir que não vai se dar mal. Paralelo a isso, o Bruce e o Robert escutam o som alto da batida e falam que parece ter sido uma explosão. E mesmo com os outros falando que não escutaram nada, o cara decide ir dar uma olhada rápida e o Robert acaba indo junto por sugestão das mulheres. O mais doido é que logo após eles caírem na estrada, o Robert revela que vai pedir a ela em casamento, pois sente que ela é a garota certa e a vida é muito curta. Isso surpreende bastante o Bruce, pois mesmo a Debbie gostando bastante do genro, os jovens só se conhecem há 8 meses e ele mesmo não sabe nada sobre a vida do Robert, como por exemplo, como foi a infância dele ou como são os pais. E logo depois dele responder que foi normal, o Bruce, mesmo dizendo que não é o pai da garota, solta a famosa frase, que se ele machucar a ela, ele irá machucar o Robert de volta. O problema é que todas essas perguntas e dúvidas acabam deixando o Robert bem irritado. Afinal, o Bruce já se casou 3 vezes, e definitivamente não é a pessoa certa pra ficar julgando o casamento dos outros. E vendo que acabou falando demais, o homem apenas se desculpa e fala pra andarem só mais um pouco antes de voltar. Ok, a coisa
coisa mais idiota que aconteceu até agora foi o Matthew desligar a lanterna por 3 segundos e do nada o javali aparecer ali dando umas mordidas na Sheridan. Como é que exatamente esse bicho se moveu tão rápido e sem fazer barulho? A criatura tem mais de 1 tonelada e com certeza não treinou artes ninjas para ter esse dom de passos leves. Sem contar que o Matthew tinha mudado completamente o jeito que ele estava lidando com a situação. A Sheridan deveria ter o bom senso de perceber que o cara estava tenso e que não era brincadeira, afinal eles estavam no meio do mato, sem uma fogueira e fazendo barulho. E fazer barulho pode atrair predadores noturnos. E foi exatamente isso que aconteceu, né galera? Além disso, por que esse idiota ficou parado e chamando por ajuda enquanto via um javali gigante e sanguinário acabando com a namorada dele? Ou ele pegava uma pedra para descer a porrada no bicho, o que convenhamos não faria muita coisa, ou o cara devia ter assumido que a Sheridan já tinha ido de base e corrido em zigue-zague entre as árvores o mais rápido possível. Isso com certeza faria o javali ir atrás dele. No entanto, o animal iria se cansar e sobrecarregar bem mais rápido do que o Matthew, mesmo com ele estando fora do peso. E sim, eu tô sendo bem gentil, já que até chamar o gordo de gordo hoje em dia é ofensa. E fora que atrair o animal pra longe da Sheridan também daria a chance dela continuar viva por mais alguns minutos, pra quem sabe ser resgatada. Fora isso, após acordar, o Bernie não deveria ter se armado para ir caçar a criatura. Na verdade, ele tinha que ter voltado para perto da família, contado o que aconteceu e os escoltado para fora dessa região perigosa. E ainda bem que o Bernie levou pelo menos uma arma, né galera? É como eu sempre falo, o problema não são as armas, e sim as pessoas que usam as armas. Uma faca de cozinha pode tirar a vida de alguém, se a pessoa que estiver a empunhando ter más intenções. Então a Debbie não gostar de armas não deveria impactar tanto na decisão do pessoal ali querer treinar tiro ao alvo, ou levar mais armas por questões de segurança, né? Por exemplo, se tivessem mais armas ali, o Bruce e o Robert poderiam proteger melhor o grupo, já que eles ficaram totalmente desarmados com a saída do Bernie, e agora estão indo atrás do cara sem nada nas mãos. Fora isso, como é que ninguém além do Bernie tentou ajudar a Sasha? Afinal, eles são clientes fiéis do bar e amigos dela, e a primeira coisa que eles deveriam ter feito era dar uma lição no otário pra ele parar de assediar mulheres, e só depois continuarem bebendo e conversando. E galera, essa lenda do Yaramahu é real. Na mitologia aborígene, ele é uma criatura pequena, vermelha, com ventosas nos dedos, que suga o sangue das vítimas e depois engole elas inteiras. O mais bizarro é que ele regurgita a pessoa depois, mas ela volta menor e mais vermelha. E se isso acontece várias vezes, a vítima vira um Yaramahu. É tipo uma versão australiana de vampiro, só que muito mais nojenta. Além disso, o trupe que o Bruce não sabia o que era, é praticamente um ícone da Austrália. O famoso Toyota Land Cruiser Trop Carrier, que é conhecido como um carro indestrutível por lá, e que muita gente usa para atravessar o deserto do Outback. E o fato do javali destruir o veículo com uma cabeçada serve como forma de mostrar que a criatura é mais perigosa do que parece. Afinal, apenas finalizar pessoas não seria o bastante para deixar isso claro, né? Em paralelo a tudo isso, a Sasha tenta ligar outra vez pro telefone do pai, o que infelizmente não dá resultado nenhum, já que o cara não atende. E o que mais deixa ela preocupada é que nem mesmo o Blue deu algum sinal de vida, seja mandando mensagem ou atendendo a chamada. O Ernie vê a preocupação dela e pergunta o que aconteceu. E ao ficar sabendo que o Ken ainda não deu sinal de vida, ele também acha estranho, visto que o velho não é do tipo que descumpre a palavra. No entanto, ele ainda fala que vai ficar tudo bem, afinal tudo que tem lá fora é poeira e mato. Só que ao escutar isso, o velho Jack fala que além de poeira e mato, também existe um javali gigante. Isso porque ele insiste que alguns dias atrás, viu um javali gigante andando por aí com uma mulher morta na boca, sendo que esse é o mesmo animal que está destruindo as cercas e finalizando vários animais. Ele insiste que essa história do javali é verdade, porém ninguém no bar acredita nele, visto que o velho está bêbado quase o tempo todo. Mas quanto mais o Jack vai contando a história e falando dos detalhes da noite em que ele viu o javali, mais o Ernie vai deixando de achar que isso tudo seja loucura, e até chega a dizer que se essa criatura realmente estiver à solta por aí, eles vão precisar mais do que algumas balas de caça para acabar com ele. Porém, mesmo assim, todo mundo ainda acha que o velho só estava bêbado demais e acabou vendo coisas. Afinal, além de bêbado, ele também tem a fama de ser um pouco doido, até porque muitas outras pessoas já teriam visto um javali selvagem do tamanho de uma Kombi andando pela região. Nesse momento, a Sasha tenta ligar pro Bernie para ver se tem alguma notícia dos dois velhos desaparecidos, mas como o Bernie não atende o celular, ela decide ir até a fazenda em que eles estão para procurar pelo pai, e para garantir que as coisas não saiam no controle, ela deixa o Ernie cuidando do bar, algo que o cara aceita com prazer. Ao mesmo tempo, o Bruce e o Robert acabam dando de cara com um javali gigante, e por algum motivo, eles ficam observando a criatura até finalmente serem notados por ele. Só que logo que isso acontece, como o Robert é um babaca, ele decide que não vai mais ficar ali e empurra o Bruce pro cara servir de isca, e depois sai correndo de volta para onde está a família. Aí antes mesmo que o Bruce consiga reagir, ele é atacado e finalizado pelo porcão, algo que o Bernie vê de camarote, já que ele chega bem nesse momento. Alguns minutos depois, a família está esperando os caras voltarem, quando de repente, a ela vê o Robert correndo todo apavorado e gritando para elas correrem. Os três não entendem o que isso quer dizer e perguntam o que aconteceu. Porém, na hora em que ficam sabendo que o jovem está correndo de um porco selvagem, eles dão risada pensando que é besteira. Isso até o momento em que o Robert revela que o Bruce está morto. Aí o
clima muda totalmente. Só que antes mesmo que o grupo consiga conversar para entender a situação, o javali aparece do nada, finaliza o babaca e sai correndo para longe. Por sorte, enquanto ela está completamente apavorada e sem conseguir se mexer, o Bernie chega rapidamente, pega a garota no colo e sai correndo para longe junto com o resto da família. Então eles atravessam um rio e continuam se afastando o máximo que puderem do javali. Uma pena que isso não sirva de nada, pois ao anoitecer, enquanto eles estão passando por um campo de grama alta, o javali aparece atrás deles e faz a família ter que correr novamente. O problema é que o Bart acaba caindo no chão e se separando do resto do grupo. Vendo isso, a Debbie manda o filho ficar bem quietinho para não atrair a atenção do javali. Só que infelizmente, as coisas não dão certo e o Bart acaba sendo pego pelas pernas e arrastado para longe da família. A Debbie até tenta ajudar o filho, mas a criatura realmente era forte demais e o levou embora facilmente. Aí, aproveitando que o monstro correu para longe, os sobreviventes seguem em frente para tentar se afastar ainda mais do monstro. Dessa forma, eles chegam no pequeno galpão de uma fazenda e se escondem lá dentro. Nisso, a Debbie começa a chorar muito por conta do filho e culpa o Bernie por não ter salvado o Bart ou sequer tentado. E como está se sentindo mal com isso, tudo que o grandão consegue fazer é pedir desculpas e abraçar as duas mulheres para confortá-las. E no meio de todo esse desespero, tudo que a ela consegue fazer é dizer que o Bart vai ficar bem e que elas devem pensar positivo. Porém o Bernie sabe a verdade, por isso ele fala que a única maneira de saírem dessa situação é finalizando o javali gigante. Só que mesmo concordando com isso, as mulheres não fazem ideia de como deveriam matar algo tão grande, ainda mais levando em conta que eles não têm uma arma. E é no meio de toda essa tristeza que a ela faz a pergunta mais idiota possível, questionando se o javali é normal ou não. Então, o Bernie fala que nunca viu um javali tão grande e se senta para sofrer junto com as outras duas. Afinal, eles acabaram de perder o Bart e provavelmente nunca mais vão vê-lo, inteiro pelo menos. Mais tarde, a ela começa a sentir muito frio e pergunta pro Bernie se é possível fazer uma fogueira para esquentar um pouco. Mas como não tem muita madeira, o cara entrega o isqueiro para a sobrinha e decide sair para pegar um pouco de lenha. Afinal, fica a poucos metros e não tem como dar errado, tanto que ele até pede para elas ficarem olhando pela janela por garantia. O problema é que no momento em que o Bernie ia abrir a porta para sair, o javali aparece do nada e arromba a porta, jogando o cara para trás com tudo e apavorando as mulheres. Por sorte, o Bernie continua bem e volta para dar algumas facadas no animal e expulsá-lo dali de dentro. Aí, vendo que dessa forma ele consegue afastar o javali, ele chama as garotas para fora e fala para elas correrem pro campo atrás do galpão assim que ele mandar. Então o cara dá uma boa respirada, manda elas correrem e ataca o javali para conseguir ganhar um tempo. Uma pena que a única coisa que ele consegue fazer no final é arranjar alguns minutos para as mulheres correrem, pois o javali mostra que é muito mais forte e dá uns golpes certeiros no Bernie, fazendo ele ficar com a barriga toda ferrada, e depois o gigante é jogado para dentro do galpão. O Bernie até consegue revidar e bater mais um pouco no javali, chegando até mesmo a expulsar o animal novamente pro lado de fora. O problema é que ele tenta atacar o javali com uma pá e acaba sendo derrubado e pisoteado pelo animal. Bom, o maior erro da Sasha aqui foi ir sozinha pro lugar em que o pai dela e o Blue desapareceram. O que ela devia ter feito era chamado pelo menos mais pessoas para irem com ela verificar qual era a situação dos dois desaparecidos. Afinal, é uma cidade pequena e todos ali parecem ter um nível de amizade. Sendo assim, ela deveria ter se aproveitado disso para pedir alguma ajuda, pois por mais que ela não soubesse do perigo, ainda poderia precisar de ajuda com as buscas. Agora falando sobre o Robert, bom, eu poderia dizer que a atitude dele foi extremamente egoísta e de mau caráter. Afinal, ele usou o Bruce como isca para ver se conseguia fugir, e de fato foi isso mesmo. Porém, é aquele famoso ditado: se tem um tigre atrás de eu e você, eu não preciso correr mais rápido que o tigre, só correr mais rápido que você. Provavelmente essa foi a estratégia do Robert aqui. Aliás, é bem sem sentido que esse javali conseguisse perseguir a família tão de perto e até alcançá-la. Pra quem não sabe, os javalis têm um problema sério com calor, eles não suam como os humanos, por isso eles se rolam na lama para esfriar. Então um javali desse tamanho correndo atrás de pessoas o tempo todo deveria superaquecer em minutos e ter que parar. É fisicamente impossível um animal de 1 tonelada manter uma perseguição prolongada sem colapsar de exaustão térmica. Sendo assim, a melhor escolha deles realmente era continuar correndo. Isso é claro se esse filme seguisse minimamente a lógica. Fora isso, até agora eu ainda não consegui entender como é que esse javali fica aparecendo literalmente do nada, sem que ninguém o perceba, pois às vezes parece que esse pessoal aí só é cego e não tem um pingo de visão periférica. Isso pode ser visto no momento em que o Robert morreu, até porque de alguma forma a família só foi ter alguma reação quando o cara foi mordido e o javali entrou na frente da câmera. Já a ideia de se esconder em um pequeno galpão de madeira foi péssima, pois os javalis têm um olfato absurdamente apurado. Eles conseguem sentir o cheiro de comida enterrada a 30 centímetros de profundidade. Então se esconder numa casinha de madeira não adianta de nada, pois o bicho vai te encontrar pelo cheiro. A única vantagem de um abrigo é ter paredes entre você e as presas dele, mas se o abrigo for frágil como esse galpão, você só está se encurralando, visto que o animal pode destruir essa construção facilmente. Afinal, não podemos esquecer que ele tombou um carro em movimento, né? Agora, sobre o Bart, o garoto caiu no meio da fuga e a Debbie mandou ele ficar quietinho. Galera, ficar parado em campo aberto com um predador por perto é a pior escolha possível.
possível. O certo era o Bart ter se levantado e continuar correndo, ou pelo menos rastejado na direção da família. Ficar imóvel funciona com o T-Rex de Jurassic Park, não com o javali, já que, como eu expliquei antes, os javalis caçam pelo cheiro, não pelo movimento. Ele ia encontrar o Bart de qualquer jeito, a única chance era continuar se movendo. E aqui o Bernie mostrou porque que era o tanque do grupo. O cara enfrentou um javali de 1 tonelada no braço, deu facadas, expulsou o bicho do galpão e ainda comprou tempo para as mulheres fugirem. Isso é o que separa o Bernie do Robert. Um empurra os outros para morrer e o outro fica para trás para garantir que a família escape. Infelizmente, coragem não substitui equipamento, né? A faca contra o javali gigante era uma briga perdida. O Bernie tinha que dar um jeito de usar aquele rifle contra o javali, para tentar pelo menos afastá-lo, já que funcionou com os velhos lá naquele acampamento. Algumas horas depois, a Ela começa a sentir muito frio e sugere que elas acendam uma fogueira, pois além de esquentar, ela pode acabar afastando o javali, assim como afasta os ursos pardos. E sabendo que isso pode afastar o javali, a Debbie concorda em fazer o fogo, e elas fazem 4 fogueiras ao redor delas. Em seguida, elas aproveitam o fogo e fazem algumas tochas, que a Ela aprendeu com o Bart. E assim que as tochas são acesas, o javali gigante aparece na frente delas, cheio de raiva, e pronto para fazer um lanchinho. E como não querem ser devoradas, mãe e filha usam as tochas para tentar afastar o animal. O problema é que isso não dá muito certo, e ele continua atacando até que finalmente consegue morder a perna da Debbie. Só que as mulheres não desistem e continuam batendo no focinho do animal, para evitar que ele coma a perna dela, o que dá certo por alguns segundos. Por sorte, assim que as coisas iam ficar feias, uma caminhonete aparece voando do nada e se joga em cima do javali, arremessando-o para longe. Vendo isso, a Debbie e a Ela ajudam a Sasha a sair de dentro do carro, já que a batida foi muito forte, e elas dão uma boa olhada no javali, que agora está parecendo um javali zumbi todo ferrado. Nessa hora, a Sasha entende que o Jack realmente estava falando a verdade, e pede para Debbie pegar a arma que está no banco de trás do veículo. Então, a Debbie pega a shotgun e dispara 2 vezes contra o animal, botando ele para dormir de uma vez por todas. Com isso feito, elas entram na caminhonete e dão um fora dessa fazenda. Só que não, né? Pois assim que estavam para ir embora, alguém usa a carta do monstro que renasce 2 vezes e traz o Bart e o Bernie de volta à vida, já que eles aparecem no meio da estrada. E apesar de estarem bem machucados, eles ainda estão vivos. Aí, a Debbie os ajuda a entrar na caminhonete e eles finalmente vão embora dessa fazenda. O que eles não sabem é que aquele javali não era o único porcão gigante na região. Ok, a ideia da Ela de fazer fogueiras para afastar o javali faz sentido em teoria, mas na prática é complicado. O fogo pode realmente assustar os animais selvagens, mas não é garantia. Para funcionar de verdade, o fogo precisa ser grande e sustentado, não é umas fogueirinhas improvisadas no meio do campo. E galera, pra quem não sabe, o javali não tem o mesmo medo instintivo de fogo que os outros animais. Eles são mais inteligentes e se acostumam rápido com coisas que não representam ameaça real. Isso até foi mostrado antes, quando o javali atacou a barraca do casal com uma fogueira do lado, sem se importar. E eu sei que eu falei das tochas antes, e isso é porque elas são melhores do que nada, né? Mas não iam segurar o bicho por muito tempo, e foi exatamente o que aconteceu. A Sasha aparecendo com a caminhonete bem na hora foi pura conveniência do roteiro, mas pelo menos ela estava preparada e tinha uma shotgun no banco de trás. Isso é o que separa quem sobrevive de quem vira estatística. Agora, o Bart foi arrastado pelo javali, e o Bernie foi golpeado e pisoteado. Os dois deveriam estar mortos, e digamos que tem uma mãozinha do roteirista aqui, né? E por fim, galera, o negócio do javali ninja faz sentido, né? Tinha um segundo javali gigante esse tempo todo. Isso explica como a criatura parecia aparecer do nada em lugares completamente diferentes, como se tivesse teletransporte. Não era um javali ninja, e sim 2 javalis caçando na mesma região. Enquanto um atacava o acampamento, o outro podia estar do outro lado da fazenda. Por isso que ninguém conseguia prever de onde ele viria. E bom, essa galera vai ter bastante trabalho ainda. Pelo menos eles descobriram que o bichão não é imune à bala. Falando das notas, o Robert foi o pior de todos. Ele passou o filme inteiro sendo um babaca, humilhando o Bart, se gabando de coisas que não sabia fazer. E quando a situação apertou, ele empurrou o coitado do Bruce para servir de isca. Covardia pura. E no final o javali pegou ele do mesmo jeito. Karma instantâneo, né? Nota 1 pra ele. E isso é sendo generoso. O Bruce não teve muita chance de mostrar serviço. Ele foi empurrado pelo Robert e morreu sem nem conseguir reagir. Não é culpa dele, mas o cara também não fez nada de excepcional antes disso. Então, nota 4 pra ele. Pelo menos, ele tentou investigar o barulho, mesmo que desarmado. O Bart caiu no meio da fuga e foi arrastado pelo javali. Sobreviveu por pura armadura do roteiro. Nota 4 pro garoto também. A Ela passou boa parte do tempo paralisada de medo, o que é compreensível, mas não ajuda na sobrevivência. Pelo lado positivo, ela sugeriu as fogueiras e ajudou a fazer as tochas. No final, a garota ficou batendo no focinho do javali para salvar a mãe. Nota 5 pra ela, já que ela nem fede nem cheira, mas pelo menos não atrapalhou. A Debbie não queria levar armas para o piquenique, o que foi um erro grave, mas quando precisou ela pegou a escopeta e finalizou o javali com 2 tiros certeiros. No final das contas, foi ela quem acabou com a ameaça. Isso até compensa bastante coisa. Nota 6 pra ela. A Sasha foi atrás do pai, mesmo sabendo que algo estava errado, o
o que é arriscado mas compreensível. O erro foi ir sozinha, mas ela estava bem preparada e tinha uma arma no carro, e no momento certo, ela jogou a caminhonete em cima do javali e salvou todo mundo. Então nota 7 para a dona do boteco. O Ken cometeu alguns erros. Ele foi verificar o acampamento, se separou do Blue e estava sem munição, mas quando ele encontrou a Sheridan viva, ele arriscou a própria vida para atrair o javali para longe, e quando viu que ia morrer, sacou uma faca e enfrentou o bicho de frente. Morreu como um homem. Nota 7 para ele também. O Bernie é o MVP do filme. O cara tem 2,11 metros e usou tudo isso para proteger a família o tempo todo. Ele lutou contra o javali no braço, deu facadas no bicho, foi golpeado e pisoteado, e ainda assim sobreviveu. Ele comprou o tempo para as mulheres fugirem várias vezes. Se o cara usasse mais a arma em vez de uma faca, ele teria resolvido a situação sozinho. Nota 8 pro grandão. E tem uma menção honrosa pro Jack, o velho do bar que todo mundo achava que era louco. Ele viu o javali, contou pra todo mundo e ninguém acreditou. Que isso sirva de lição, galera. Às vezes, vale a pena dar ouvido para histórias de conspiração. Nem todo mundo que parece maluco está errado. Fala, galera, esse foi como derrotar Fera Selvagem. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse para uma cabana no meio do nada e começassem a acontecer coisas estranhas, o que você faria? Quer saber se essa mulher vai sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de sempre levar uma arma pro meio do mato.